Também no DCM, tá no Metrópolis também, Érica Hilton denuncia PEC de Flávio Bolsonaro que cria a escala 7x0. Aliás, falando em Metrópolis, deixa eu checar aqui uma informação, enquanto estamos tocando aqui a nossa live, agradecendo a esse público maravilhoso. Precisamos só de superchat, gente. Muito obrigado a todo mundo que tem dado a maior moral para o nosso trabalho. A gente tem estado muito feliz aí com todo o esforço coletivo que vocês têm feito aí para espalhar a nossa palavra. Mas é o seguinte, estamos na frente do Metrópolis nesse exato momento. Metrópolis está ao vivo com 174 pessoas, nós estamos com 274, ou seja, somos uma fonte de informação mais confiável do que o Metrópolis. Érica Hilton denuncia a PEC de Flávio Bolsonaro que cria a escala 7x0. Vamos lá. A deputada federal Érica Hilton criticou neste domingo a PEC 12/2026, protocolada por senadores de oposição no Senado. Segundo a parlamentar, a proposta encabeçada por Rogério Marinho e assinada por Flávio Bolsonaro, os caras que estão em campanha, pode abrir espaço para uma escala 7x0. Senador Flávio Bolsonaro e seus aliados apresentaram uma PEC no Senado que acaba com a CLT e cria a escala 7x0, escreve Érica nas redes sociais. Em publicação, ela também pediu mobilização contra a proposta. Fim da escala 6x1, todos os olhos no Senado. É isso aí. A PEC foi protocolada na quinta, dia 28, um dia após a Câmara aprovar a proposta que acaba com a escala 6x1. O texto prevê que trabalhadores possam escolher entre o regime comum de consolidação das leis do trabalho, CLT, e um modelo flexível baseado em horas trabalhadas. Na justificativa, os autores afirmam que a proposta busca ampliar a liberdade e autonomia do trabalhador na escolha da jornada e na definição proporcional da remuneração. O texto também diz que a mudança permitiria conciliar melhor vida pessoal e trabalho. Érica contesta essa leitura e afirma que a proposta enfraquece a proteção trabalhista. Segundo a deputada, a diferença central é que a PEC, pelo fim da escala 6x1, reduz a jornada sem redução salarial, enquanto a proposta da oposição permite o pagamento proporcional às horas trabalhadas. Ela desprotege mesmo. O parlamentar afirmou ainda que a PEC já recebeu 40 assinaturas e está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vejam os senadores que assinam a PEC 7x0 e precisam ser pressionados para retirarem suas assinaturas e aprovarem nossa PEC pelo fim da 6x1 sem alterações. Entre os signatários listados estão Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, Damares Alves, ó que gente boa, hein? Hamilton Mourão, Magno Malta, Romário, Sérgio Moro, Tereza Cristina, Wilder Moraes e Zequinha Marinho. A proposta foi encaminhada à CCJ pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. A disputa acende, na verdade, alerta sobre a tramitação da PEC, que acaba com a escala 6x1. Para ser aprovada no Senado, uma PEC precisa de 49 votos e 2 turnos. Se os senadores que assinaram a proposta das horas flexíveis se alinharem contra o texto aprovado na Câmara, a mudança na jornada de trabalho pode ficar travada e não avançar para ter uma aprovação definitiva. E aí tem os senadores aqui que votaram nesse absurdo completo. E é isso, gente. Que pessoinhas, hein? É para não votar nunca mais. Você que está preocupado com o seu trabalho, esses daqui são todos os golpistas que estão doidos aí, estão assanhados, né, para fazer esse tipo de coisa. Galera, vamos mandar superchat, tá tudo parado aí, muitas pessoas aqui assistindo a nossa live, agradecemos demais vocês todos. Datena conversou com o Guilherme Boulos, então eu vou trazer para vocês essa entrevista lá na TV Brasil, coisa boa, vamos lá. Juristas e tal, e vamos dizer assim, que a divisão social no Brasil ela é brutal. E ela meio que define caminhos. E para você sair dos caminhos pré-definidos é uma coisa meio que não é comum, né? Teria sido mais fácil seguir o curso da história. Ah, porra, meu pai é médico, minha mãe é médica, minha irmã é médica, uma das minhas irmãs. Era meio o caminho natural que eu fosse. Eu até fiz minha pós-graduação em psiquiatria, fui estudar psicologia. Mas tem coisa, cara, que é vocação, é sentido. Mas o que é que bateu na sua cabeça você sair de casa e viver num assentamento? Porque seu pai contou isso com uma naturalidade também que só os gênios têm, né? Seu pai e sua mãe devem ser pessoas fantásticas. Meu pai é um Buda. Meu pai é um cara zen. Agora, te contar uma coisa,
eles têm muito mais a ver com isso do que eles imaginam. Porque eu tenho pais, assim, pai, mãe, família é nossa escola, né? Depois vem os professores, vem outras referências que a gente cria na vida. Meus pais, cara, trabalharam a vida inteira no SUS. Eu, criança, ficava puto, como qualquer filho. Hoje minhas filhas ficam comigo. Da ausência. E da ausência, porque meu pai às vezes passava 15 dias atendendo aldeia indígena no meio da Amazônia, com malária. Ele é um dos grandes especialistas de malária que tem. Minha mãe e ele chegavam tarde em casa, porque ficava atendendo paciente no SUS até de noite. E chegava em casa, na mesa do jantar, contavam as histórias da vida dos pacientes. Tem uma coisa que eu nunca me esqueço. Eu disse isso para minha mãe depois de muitos anos, que ela de algum modo me inspirou a ir para o Movimento Sem Teto. Uma cena, cara, eu era, sei lá, eu devia ter uns 6, 7 anos, nem me lembro. E aí eu fui para padaria com a minha mãe. Né? Ela me levou para padaria, a gente foi comprar um pão na esquina de casa, morava ali perto da Teodoro Sampaio. E aí tinha um cara, uma pessoa em situação de rua, na entrada da padaria. E aí ele levantou um cobertor assim, e eu criança me assustei. E ele foi pedir um negócio. Aí minha mãe, eu fiquei assustado, agarrei nela, ela entrou na padaria, comprou um lanche e pediu para eu dar para ele. Não esqueço nunca disso. São coisas que vão destravando e mudando tua percepção de vida. Aí quando eu passei, porque a gente está acostumado a ver alguém jogado na calçada. Ficou marcado. Gente. A gente está acostumado, a gente naturalizou ver alguém largado, jogado na situação mais miserável, como se não... Dedete, querida, bom dia, Pedro. Marcos Duval também assinou a 6x0. Vergonha desse estado. Eu, criança bolsonarista, salva seu Contarato e o Helder Salomão. Sim, total. Obrigado, Dedete, querida. Um beijo pra você, minha cara. 165 é o que falta, gente. Vamos fechando essa meta aqui pra gente começar o mês de junho com o pé direito, fechando todas as metas financeiras aqui, pra gente mantendo bem o nosso trabalho aqui nesse canal de 2 milhões de visualizações. Vamos embora. A partir daquele dia eu passei a olhar para as pessoas que estavam nessa situação de outro jeito. E eu não tenho dúvida que essa foi uma das coisas na minha cabeça que virou chave para depois eu me tornar militante do Movimento Sem Teto. De lutar para que as pessoas tivessem... Mas como é que foi isso? Foi um processo lento ou de uma hora para outra de acompanhar esse processo? Você pegou e falou, olha, eu vou morar num assentamento. Cara, não, foi acontecendo. Não acontece isso de um dia para o outro, né? Eu comecei, moleque, com, sei lá, 13, 14 anos, fui montar grêmio estudantil na minha escola. Aí comecei a fazer a arrecadação de comida, de alimento. Cada um levava um saco de arroz, de não sei o quê, para levar para... Aí a gente enchia um carro e levava para um assentamento do Sem Terra. Que idade você tinha? Aí eu já devia ter uns 14, 15 anos. Aí com 15 anos, 15 para 16, eu entrei num projeto de alfabetização de jovens e adultos numa favela da Zona Norte, lá na Pedra Branca, chama Favela do Flamengo, na Estrada Santo Inês, uma baixadinha ali. Favela grande. E aí tinha um projeto de professores, pelo método Paulo Freire, e eu fui como voluntário. Ali também foi uma das coisas que virou chave na minha cabeça, porque aquele projeto, cara, eu via gente de idade que não sabia escrever, não sabia ler, gente com muita humildade, chegava curvado ali na sala, se sentia menor, tinha vergonha. E aí eu ajudava os professores e, cara, ver essas pessoas aprendendo não só a escrever o nome, a ler mas a ler o mundo, destravava uma coisa, a ter uma consciência. Puta, aquilo me fascinou, que eu saí de lá falando, eu vou ser professor. E depois me formei em filosofia, fui ser professor e dei aula em escola pública. Mas foi essas experiências de aproximação com o povo. E depois, cara, quando eu já estava mais engajado, aí já ia para o movimento central, ia para manifestação, já ia movimento estudantil, né? Fiz greve estudantil na escola Fernão Dias. Paramos um dia a escola, porque queriam botar a obrigatoriedade do uniforme, as coisas, e a molecada não tinha dinheiro para comprar uniforme, enfim. Aí
Aí o Movimento Sem Teto, o MTST, começou a ter uma atuação mais forte na região metropolitana. E aí eu fui para essas ocupações do Movimento Sem Teto para ajudar na parte de formação, pedagogia e tal. Aí eu me encantei, eu falei, porra, eu vi aquilo, vi a potência que tinha aquilo, a força daquele povo. É aqui. E fui, fiquei. Isso criou um processo dentro de você que, ao mesmo tempo que inspira coragem, preciso ter coragem para levar uma vida mais difícil, mas, ao mesmo tempo, brutaliza a gente em relação a como o mundo, principalmente do Brasil, com essa divisão de renda canalha que existe no Brasil, poucos têm muito, e a maioria não tem nada, você vai ficando indignado. Então, você vai ficando brutalizado, indignado, principalmente indignado, mas, ao mesmo tempo, te dá um sentimento de amor, porque é muito mais legal você dar do que receber. Você ensinar do que aprender. Bom dia, Rafa. Isso te transformou do que você é hoje. Né? Quando você vê a política, do tempo que você decidiu tomar decisões políticas, e tudo que você falou aí são decisões políticas, né? Fazem de um político um bom ou mau político, tudo isso te levou a observar como a política de hoje, por exemplo. Você tem uma história bem parecida com a do Lula, você está ficando cada vez mais parecido com o Luiz Inácio Lula da Silva, os seus trejeitos estão mais parecidos com o do Lula, é um negócio impressionante, talvez pelo grau de convivência mais próximo do Lula agora, com o ministro do Lula, você está... Se o pivô... O que é pivô? Se o pivô tivesse o mínimo de consciência, vocês não se elegeriam nem para síndico. É por isso uma coisa que eu fico pensando, gente, assim... tem um monte de gente que critica o Boulos por determinados posicionamentos, mas acho que se o Brasil tivesse... Feliz o país que tivesse mais Boulos, né? O cara da classe média que trai os seus ideais de classe. Corrigindo o chat anterior, vergonha um Estado bolsonarista. Obrigado, querida Dedete. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!